Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Nós vamos trabalhar agora um tópico de direito administrativo bem comum para a Fundatec, bem detalhado, bem chatinho, né? Só que ao mesmo tempo nós não podemos perder. É um conteúdo bem teórico, por isso que o direito administrativo ele se torna aquela disciplina chata, né? Que exige bastante e ao mesmo tempo, né, dá uma qualidade de aprendizado para todos, tá bom? Vamos indo então. O que nós temos que compreender? De início, nós temos que entender três diferenças: a diferença de fato jurídico, ato jurídico e um ato administrativo, tá? Então, nesse mesmo caminho, nós temos que compreender que fato jurídico é todo um acontecimento relevante para o direito, tá? E ele é regulado por uma norma jurídica e ele gera consequências e não depende da vontade humana para acontecer. Por exemplo, o nascimento de alguém, a morte de alguém, tá? Isso não depende, ok? Então, um ato jurídico já é um ato de vontade humana. Ele busca o quê? O atingimento de um bem resultado jurídico, tá? Um atingimento de um resultado jurídico. Por exemplo, uma doação, tá? Uma doação é o caso. Vou trazer um exemplo aqui que está acontecendo em Bagé. A doação de pistolas da PRF para a Guarda Municipal. Isso é um ato jurídico, tá? A doação de 50 pistolas da PRF para a Guarda Municipal é um ato jurídico, tá? A doação, por exemplo, do Sicredi de 2 computadores para a Brigada Militar, isso é um ato jurídico, tá bem? Agora, nós vamos chegar na cereja do bolo para nossa querida banca Fundatec, que é o conceito de ato administrativo. Ato administrativo. O que o ato administrativo ele é? É uma manifestação de vontade unilateral, ou seja, só de um lado, tá bem? E o que é isso? É uma vontade da administração pública. Daí, gurizada, nós trazemos os dois principais doutrinadores que a Fundatec gosta de trabalhar, que é a Maria Silvia e o Eli Lopes Meireles, tá bem? Então a Fundatec ela sempre traz baseada as questões nela de conceitos, tá? Nestes dois doutrinadores. Às vezes ela traz o Carvalho Filho também, tá? Mas eu coloquei tudo que se relaciona ao Carvalho Filho aqui, Fernanda Marinella, Matheus Carvalho, tá? Para que vocês tenham essa ideia de conhecimento, né, da ideia da Fundatec. Então, dois conceitos importantes que a Fundatec mais aborda em prova, que é o conceito da Maria Silvia, que é uma declaração do Estado ou de quem lhe represente, tá? O ato jurídico, o ato administrativo, tá? Ele produz efeitos imediatos, tá? E ele tem o quê? Uma observância da lei, tá? Então, o ato administrativo é uma declaração que produz efeitos jurídicos imediatos, tá bem? Com o quê? Com observância da lei. E ele tem um regime. Que regime é esse? De direito público. Nós temos dois regimes do direito: direito público e privado, tá? E ele se sujeita ao controle pelo Poder Judiciário, tá? Observação. Só dar um espacinho aqui. Só um pouquinho. Ah, cachorradinha vai latir lá na rua. Observação. Súmula 473, nós vamos ver mais adiante, do STF. Não vou falar agora, vou falar mais adiante, tá bem? Tá aí nós temos o conceito do professor Eli Lopes Meireles, tá? Ah, esqueci de falar uma coisa mais acima. Quando me referir a Maria Silvia Zanella de Pietro por escrito, eu vou colocar a abreviatura do nome dela, MSZDP, tá bem? E o Eli, a mesma coisa, o HLM, tá? Então, um ato administrativo, professor Eli, ele é uma manifestação unilateral de vontade da administração, tá? Que, agindo nessa qualidade, tem o quê? Tem um fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e o quê? E declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio, ou seja, a própria administração, tá? Então, destrinchando esses dois autores, tanto o Eli quanto a Maria Silvia. Alguns dos senhores já devem ter escutado eu falar que tem que ter capacidade volitiva para fazer certas coisas, né? Capacidade volitiva é uma manifestação de vontade, ter a vontade de fazer.
né, ter o domínio intelectual sobre a feitura daquela prática, tá bem? Também o ato administrativo, como já apareceu em questão, ela é uma forma do administrador colocar a lei em prática, tá bem? Ele é praticado por quem? Pela administração ou quem lhe faça às vezes. Ele possui o quê? Um regime jurídico de direito público, tá? Ele é submisso ao controle judicial. Lembra que eu falei acima súmula 473 do STF, tá bem? Ele é infralegal, ou seja, ele se subordina às vontades da lei. É uma função típica do Poder Executivo, mas lembrando do... Peraí, vou deixar anotadinho aqui. Mas lembrando do sistema de freios e contrapesos. Lá do saudoso professor André Vieira, da antiga Casa do Concurseiro, que faleceu de AVC faz uns anos, tá? Lembrando o sistema de freios e contrapesos, tá? Checks and balances. Checks and balances, tá? O que ocorre? Um poder exerce de maneira atípica a função de outro, tá? Um poder exerce de maneira atípica a função de outro, tá bem? E os atos administrativos, eles são unilaterais, ou seja, é uma manifestação de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, tá? Por isso que ele é unilateral, beleza? Então aqui, gurizada, alguém já deve ter visto essa questão da diferença entre atos da administração, que são aqueles atos praticados pela própria administração, tá? São atos de vontade. Eles podem ser de direito privado, atos bilaterais, né? Por exemplo, um contrato, diferente do ato, ele é uma manifestação bilateral e o contrato é uma manifestação unilateral de vontade, tá bem? Os atos materiais, por exemplo, recolhimento do veículo numa balada segura pela Brigada Militar, pela Guarda Municipal, tá? Atos verbais, os silvos de apito emanados pelo policial militar na sua função de policiamento de trânsito, pelo guarda municipal na sua função de policiamento de trânsito, tá? Então, aquele silvo de apito é um ato verbal. Deixa eu só anotar aqui no material. Atos verbais, tá? Agora, os atos administrativos são aqueles atos praticados pela própria administração pública. E eles podem, lá da classificação do Eli Lopes Meireles, ser chamados de normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos, tá? Às vezes, como é que eu posso explicar? Nós deixamos passar as coisas pelos detalhes. Nós não temos por conta, como o direito administrativo ele é um ramo do direito que ele é não codificado, ou seja, como não tem um código de direito administrativo, como no direito penal, no processo penal, no constitucional, no civil, tá? Ele é um direito baseado em diversas leis. Então, lá na Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 1965, nós temos que bem claro que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos ou finalidade. Olha só, quais são os requisitos, quais são ali os atributos ou elementos do ato administrativo? Competência, forma, objeto, motivos e finalidade. Ou, para que seja facilitado aquele nosso mnemônico, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. COFIFOMOB, tá? Beleza? Então, eu quero que vocês compreendam, para que o ato seja declarado nulo, né? Observa as seguintes normas: incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a inexistência dos motivos e o desvio de finalidade, beleza? Então, os elementos do ato administrativo, ele tem a ideia de 5 elementos. 5 elementos, tá? Que é o COFIFOMOB, competência. Deixa eu só colocar aqui para deixar vermelhinho. Competência, finalidade, forma, tá? Motivo
beleza? E objeto, tá bem? O que é a competência? A Maria Silvia, né? Ela também chama o elemento competência como sujeito. Por que ela chama competência de sujeito? Porque quem pratica aquele ato tem competência para a prática do ato, esse que é o resumo da competência, tá bem? Por isso que ela chama de sujeito, ok? Vamos indo. Então ela possui 4 atribuições à competência, tá? 4 atribuições à competência, que ela é irrenunciável, indерrogável, intransferível, mas ela admite o quê? Delegação e avocação, nos termos da Lei 9784 de 99, que para a Polícia Civil vem previsto processo administrativo, para o CTSP não. Mas é importante nós sabermos que a delegação, tá? Ela é para órgãos hierarquicamente subordinados ou órgãos do mesmo nível hierárquico, tá? Delegação, deixa com que o outro faça. Eu delego as minhas atribuições, tá? Então, um órgão administrativo seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, tá? Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Quando for conveniente e com razões de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Beleza? Vamos indo. Então eu quero que vocês compreendam. Delegação é órgãos de mesma hierarquia, né? Ou subordinados, ok? Já a avocação é trazer para si, trazer para ti aquilo que tu vai fazer. Eu vou dar um exemplo de avocação. Um inquérito de grande complexidade envolvendo 2 delegados de polícia e mais inspetores e escrivãos de delegacias. O que eu quero que vocês compreendam? Que esse inquérito ele tem a complexidade, né? E aí o chefe de polícia certamente vai avocar, trazer para ele aquela competência da apuração de indícios de autoria e materialidade, tá bem? Então, como regra, lá na competência, no sujeito, eu tenho 2 tipos de vício, tá? Que é o que? O excesso de poder e a omissão, tá bem? Então, eu quero que vocês compreendam que, como regra, a competência admite o quê? Convalidação. O que é convalidação? É uma correção do ato. E essa competência, tá? Que admite a convalidação, ela pode existir, por exemplo, tá? Kelch é guarda municipal, só que ele está no administrativo naquele período. E nesse mesmo período, tá? O que acontece? O superintendente, que é o comandante da guarda, ele se afasta e aí chega o colega, bah, ô Kelch, quebra um galho pra mim, claro, vamos lá. Ô irmão, tu assina as minhas férias e eu vou lá e assino, tá? O que é isso? Eu não tenho a competência para a prática daquele ato, mas eu não cometi uma ilegalidade porque era direito do servidor. Então, esse ato ele pode ser convalidado, tá? Porque ele não é um ato de competência exclusiva. Daí eu quero que vocês compreendam. Eu não posso convalidar um ato quando o mnemônico for cenoura. Cenoura. Olha só. Eu não posso convalidar um ato quando ele for de competência exclusiva, um ato normativo e um ato de recurso administrativo. Então, os outros tipos de ato, por exemplo, a assinatura das férias do meu colega, é óbvio que ele cabe a convalidação, ok? Então, tem toda essa ideia e nós não fugimos dessa ideia da convalidação do ato, tá? Não é difícil, mas o que acontece? Como Deus, eu sempre falo, vive nos detalhes, então atendemos a essa ideia, gurizada, ok?
Podemos indo, podemos passando. Aqui, na prova do CTSP, não veio essa previsão de maneira explícita. Mas na Polícia Civil, sim, que é a questão de funcionário de fato e usurpador de função, tá? Funcionário de fato. Nós temos que é aquele servidor que parece estar no exercício da função e não está. A prática do ato por ele é inválido. Tá? Ele não tem validade o ato praticado pelo funcionário de fato. Então, ele parece, mas não é. Eu vou trazer uma acepção aqui do príncipe do Shrek. Ele parece o príncipe, mas ele não é o príncipe. Também tem a acepção lá da mulher de César, que ela não deve ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, eu quero que vocês vejam uma coisa que parece, mas não é. Tá? Já no usurpador de função, o pessoal da brigada vai lembrar de um fato que aconteceu há uns anos. Um aluno soldado organizou uma barreira policial. Ele estava no curso de formação. E aí ele estava fardado e ele se intitulava já como policial militar. O que é um usurpador de função? Nós temos inclusive o crime de usurpação de função pública. Lá, se eu não me engano, no 328, Código Penal. Que o usurpador de função é aquele que diz que é, mas não é, tá bem? Essa que é a ideia do usurpador de função. E já o ato desse usurpador de função, nós temos que compreender da seguinte ótica, tá? O ato praticado por ele é inválido, ok? Vamos indo no mesmo caminho. Deixa eu só chegar. Então, agora nós temos a finalidade. O que é a finalidade? É o resultado do ato. Ela tem duas acepções, a mediata e a imediata. O que a finalidade imediata ela é? Lá o Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Traz as pedras de toque do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Então eu quero que vocês compreendam que existe um resultado imediato, né, que é o interesse público, e o imediato, que é o objeto, é o que vai se concretizar na prática. Olha só o detalhe aqui que eu quero que vocês lembrem. O que vai se concretizar na prática? Um ato de nomeação. Qual é a finalidade dela? Colocar mais servidores dentro da administração pública. Tá? E o resultado imediato, quando tu faz a nomeação de policiais, é o interesse público, tá bem? Então eu quero que vocês também não esqueçam que essa finalidade é um elemento vinculado, porque a Fundatec já colocou que é um elemento discricionário. O que é o elemento vinculado? É aquele que tem as suas correlações adstritas à lei, tá bem? Vamos indo. O vício na finalidade é o desvio de finalidade ou desvio de poder. E esse vício da finalidade, tá? Ele invalida o ato e, em regra, não cabe convalidação, exceto a predestinação lícita. Jesus amado, o que é isso? Vamos lá. Eu posso trazer o exemplo da lícita e da ilícita. Vamos para a ilícita primeiro. Eu tenho uma casa na área central de Bagé, terreno top, plano, tá? E a prefeitura pede a desapropriação na minha casa para criação de uma escola municipal de educação infantil, uma EMEI, ok? Aí, essa EMEI, o prefeito muda de ideia, tá? E transforma aquela EMEI num campo de futebol particular. Ele vende aquele terreno que ele tinha desapropriado de mim, e o Joãozinho compra, que é amigo dele, e transforma aquele terreno num campo de futebol que ele loca para os amigos no final de semana, tá? O que é isso? Uma predestinação ilícita. Por quê? Porque ele deu uma finalidade diversa do que se planejou, mas para algo ilegal. Ok? Entenderam a diferença? Predestinação ilícita, ele desapropriou, expropriou e colocou algo que não era previsto
para aquela destinação ali. Agora, a lícita, mesmo exemplo, mesmo esquema, mesma ideia, ok? Desapropriou ali a casa do Kelch para transformar no MEI-MEI, só que ao mesmo tempo ele desiste de transformar no MEI-MEI e transforma numa UPA, tá? Então, isso é uma predestinação lícita, porque ela vai atingir uma finalidade, só que não aquela esperada, tá? Ai, que nó, mas vai indo, podia ser pior. Nós podíamos não estar fazendo a prova, tá? Agora nós chegamos na forma: competência, finalidade, forma, motivo e o objeto, tá bem? Então a forma, ela é um elemento vinculado, ou seja, ela fica adstrita à lei. E ela se correlaciona com o quê? Com a materialização do ato, tá? É como esse ato se apresenta no mundo real. Vou trazer outro exemplo. Joãozinho, 2 silvos de apito, ordem de parada para o condutor. É um ato administrativo que? Verbal, tá? Por quê? Porque é uma das formas com que o ato administrativo ele pode se exteriorizar. Agora me dê um exemplo de um ato administrativo visual. Bem simples. A sinalização de trânsito, horizontal e vertical. Isso é um exemplo de um ato administrativo visual, tá? Não tem tanto mistério / dificuldade. Então eu quero que vocês compreendam esse princípio do paralelismo. Por quê? A mesma forma utilizada no ato deve ser a mesma utilizada para sua extinção. Por exemplo, uma portaria de nomeação também tem uma portaria de exoneração, ou seja, é o paralelismo, tá bem? A convalidação na forma, em regra, se admite, tá? Com uma exceção, se a forma for o requisito essencial para a prática do ato, tá? Agora, os motivos. O que são os motivos? As razões de agir, e ele vem antes da prática do ato. Qual é a diferença do motivo para a finalidade? O motivo vem antes da prática do ato e a finalidade vem depois da prática do ato. Ou seja, é um elemento discricionário. O que esse motivo ele é? É um porquê que aquele ato é praticado, tá bem? Então, ele pode ter as razões de direito ou as razões de fato, tá? As razões de direito, a lei autoriza, tá? E as razões de fato é uma necessidade pública, tá bem? Ou seja, essa finalidade, ela vem após ao motivo, tá? Então, esse motivo ele tem 3 características fundamentais: lícito, verdadeiro e existente, tá? Então, eu quero que vocês compreendam que vai ocorrer um vício no motivo, tá? Um vício no motivo quando o ato for ilícito, falso ou inexistente. São coisas meio... Parece ser muito idiota isso aqui, né? Mas não é. Isso te tira das questões, tá bem? Então, eu quero que vocês lembrem que não cabe convalidação nos motivos, tá bem? Dar um espacinho aqui. Não vou dar, porque depois eu vou seguir nos poderes amanhã, tá? Na próxima aula. Então, teoria dos motivos determinantes. Então, eu quero que vocês compreendam que ao motivar um ato, tá? A administração fica o quê? Vinculada a este motivo. Porque o motivo ele deve ser lícito, verdadeiro e inexistente, né? Lícito, verdadeiro e existente. Se ele for inexistente, vai ter um vício no motivo. Por que eu falei inexistente? Vocês sabem que eu gosto de fazer pegadinha junto do material. E vocês sabem que quando eu faço questões inéditas, eu coloco questões que tem muita pegadinha. Por exemplo, uma que eu coloquei no CTSP, que era os requisitos da promoção do 2º para o 1º sargento, que era o interstício e realização de curso de formação. Sim, existe uma necessidade de curso de formação do 2º para a 1ª. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas da onde que tu tirou isso? Óbvio, vamos lá. Por que eu trago esse exemplo para vocês da questão do curso de 2º para a 1ª? É requisito para te sair sargento a aprovação / habilitação no CTSP,
correto? Então, para que tu sejas primeiro sargento, tu tens que ter CTSP. É esse o curso a que eu me refiro. Bah, mas é uma coisa muito idiota. Sim, é uma coisa muito idiota, mas é exatamente o mesmo pensamento de um avaliador da Fundatec. Então, eu quero que vocês pensem como o avaliador, tá? Então, eu digo que o ato administrativo, na questão do motivo, ele deve ser lícito, verdadeiro e existente, tá bem? Por exemplo, aqui, uma nomeação de um CC e a sua exoneração, tá bem? Então, existe uma diferença entre motivação e motivo. O que a motivação ela é? Ela é a exposição do motivo. Vocês, policiais militares, já devem ter lido aqueles documentos que os oficiais fazem, chamados considerandos. Considerando a necessidade da escala de serviço para o final do ano de 2025. Considerando-se os índices criminais, blá, 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 blá. Isto posto, determino. 1. Que as viaturas permaneçam em policiamento. Esse exemplo do considerando que eu lhes trouxe, né, é um exemplo da motivação, que eu expus o motivo pelo qual, né, eu quero que aquele ato administrativo seja praticado. Porque essa motivação, ela deve ser lá nos termos da Lei 9784 de 99, ela deve ser com 3 palavrinhas, explícita, clara e congruente. Se eu fizer uma modificação, uma motivação, melhor dizendo, tá? O que vai acontecer? Eu não vou ter uma motivação eficaz. Eu quero que vocês compreendam que essa clareza dela é eu dar uma ordem legal baseada no que? Adstritamente na legitimidade barra legalidade. Então eu quero que vocês compreendam que essa motivação ela deve ser explícita, clara e congruente, tá? E ela pode consistir numa declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que neste caso serão parte integrante do ato, tá bem? Agora, nós chegamos aqui no objeto, competência, finalidade, forma, motivo e o objeto, tá? O que o objeto ele é? A finalidade direta do ato. E ele tem 4 finalidades específicas, que é criar, modificar, extinguir. E essas características, né, elas se correlacionam também, que é a quarta ideia, de que esse objeto ele deve de ter legalidade para que seja praticado. Eu crio, eu modifico, eu faço a extinção de um ato que esteja dentro da lei, tá bem? Então, o conceito que a Fernanda Marinella traz sobre o objeto é que o que ele corresponde ao efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o resultado prático causado em uma esfera de direitos. Agora, a Maria traz que o objeto vem descrito na norma, ele corresponde ao próprio enunciado do ato, tá? Vamos indo. Então, eu quero que vocês compreendam que haverá vício no objeto quando houver uma ilicitude, uma impossibilidade, uma incerteza, porque as características dele é que ele é lícito, possível e certo, tá bem? Eu quero que vocês compreendam que para a doutrina geral, Eli Lopes Meireles, Matheus Carvalho, Fernanda Marinella, Carvalho Filho, essa convalidação ela não é possível no objeto, tá? Mas a tia Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz que a conversão de concessão em permissão, né? Ela é uma espécie de convalidação, tá? Porque ela se relaciona com o objeto, só que fez a concessão quando era a permissão, tá bom? Bem tranquilo e vamos indo, tá bem? Agora, os atributos do ato administrativo, que é a PAT. A patrícia é atributo. A patrícia possui 4 atributos. A primeira delas, ideias dos atributos, é a presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade. Então, o ato administrativo ele deve ser legal, legítimo
e verdadeiro. Essa presunção ela é relativa, ela é iuris tantum. A Fundatec já colocou essa expressão latina iuris tantum. O que é isso? Ela comporta uma prova em sentido contrário. Tá bem? A autoexecutoriedade traz que os atos eles podem ser executados, assim como lá no poder de polícia, sem a necessidade de uma intervenção judicial. Já a tipicidade, assim como no direito penal, lá nos substratos do crime, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Tipicidade é a adequação do fato à norma, tá? Ou seja, aqui no direito administrativo é a previsão em lei, tá? Ou seja, depende de lei, tá? Para que aquele ato seja realizado, tá bom? Já a imperatividade é uma imposição de obrigações. Eu trago um exemplo bem simples para a imperatividade aqui. O recolhimento de um veículo. O proprietário, ele não, independe se ele concorda ou não, o veículo está irregular, ele vai ser recolhido. Ato de império por parte da administração, seu poder extroverso, seu poder de império sobre os administrados, tá? Azar, tu não concorda que o veículo seja recolhido, não anda com ele regular. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Então essa imperatividade é uma imposição de obrigações. Não interessa se eu concordo ou não com o ato, eu vou cumpri-lo, tá bem? Lembra que lá no início da aula eu falei da súmula 473 do STF? Chegamos no momento em que nós vamos utilizá-la. Nós agora vamos tratar da convalidação e da extinção dos atos administrativos. Então eu quero que vocês lembrem lá do artigo 53 da Lei 9784, eu quero que vocês façam as seguintes ligações: anular vício de legalidade e revogar motivo de conveniência e oportunidade, tá bem? Então, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, tá bem? Então, o prazo que a administração tem para anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis, tá? Decorram efeitos favoráveis, decai em 5 anos, contados do que? Da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, tá? Vamos a um exemplo de uma má-fé. O Joãozinho, ele passou no concurso da Polícia Civil nas vagas de PCD, tá? Se eu ainda não falei para vocês, eu vou contar uma situação bem particular. Eu tenho uma deficiência auditiva, dá para notar, é óbvio. Eu tenho 36% a menos de audição nos ouvidos que o normal. Só que eu nunca me enquadrei com o PCD porque eu nunca fui atrás. Para mim não vai fazer diferença, tá? Aí vocês vão peguem um caso igualzinho, tá? Igualzinho a este, que vocês vão trazer a seguinte ideia, filhos. O pessoal utilizando um atestado friúcho, como diz obrigado, atestado fake, meteu lá que é PCD, ok? Concorreu à vaga de PCD, entrou na polícia na primeira turma, sendo que ele tinha ficado lá excedente. Só porque ele estava numa vaga de PCD, ele passou na frente dos outros, tá? Aí se comprovou, mais dia menos dia, 6 anos após que ele agiu com má fé. Esse ato, ele vai persistir? Não. Por quê? Olha só. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os administrados. Era um efeito favorável para ele? Sim. Ele entrou dentro das vagas? Sim. Decai em 5 anos. Tá, mas se passou 6 eu não vou anular. Sim, tu vai. Contados da data em que foram praticados. Salvo comprovada má-fé. Comprovou-se a má-fé no 6º ano que ele estava na polícia. Então, essa que é a jogada. Beleza? Convalidação. O que ela é? É um ato de corrigir um ato defeituoso. Tá bem? Ela possui os requisitos da decisão na qual se evidenciem não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros e os vícios são sanáveis. Tá bem? Essa convalidação, ela é facultativa e os efeitos são ex-tunc, ou seja, eles retroagem lá na origem do ato. Nós temos 3 tipos de convalidação: a RA, a RE e a CO.
ratificação, reforma e conversão. O que é ratificação? Para Maria Silvia, ela entende que se ratifica um ato quando há um vício na competência. Agora, para o Carvalho Filho, há um vício de forma e competência. Ou seja, é um ato administrativo secundário que incide num ato anterior. Tá bem? E já a reforma, eu retiro a parte inválida e mantenho a parte válida, tá bem? A conversão é substituir a parte inválida por outra, é uma substituição. Quando que cabe a convalidação? Na competência e na forma. Já ela não cabe na finalidade, motivo e objeto, tá bem? Agora, a extinção dos atos que nós temos que a administração, ela deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. E também ela pode revogá-los como motivos de conveniência e oportunidade. Aqui se correlaciona com a discricionariedade da administração. Lembram que lá no início eu havia falado da súmula 473? Aqui está ela, tá bem? Vamos indo ali. Então eu quero que anulação vocês se liguem em vício de legalidade, tá? É um ato viciado, tá bem? Já a revogação é um ato sem vício. Então a revogação, vocês lembrem de que de um ato sem vício ocorre sempre por motivo de conveniência e oportunidade. O ato é legal e eficaz, ele é perfeito. Ou seja, os efeitos dele são ex nunc, daquela revogação para frente. Ou seja, não retroagem, tá bem? O efeito é da revogação em diante e essa revogação, né, ela se vincula ao princípio da autotutela, porque é feito pela administração. Mas não se revogam atos consumados, atos vinculados, atos declaratórios, atos que geram direitos adquiridos e atos que integram procedimentos administrativos. Tá bem? Agora, a cassação é um vício na execução do ato. Por exemplo, um servidor pratica uma falta disciplinar e logo depois se aposenta. Lá na Lei 10.098, Estatuto dos Servidores Civis do Estado, nós temos uma das penalidades disciplinares como a cassação da aposentadoria e disponibilidade, tá bem? Agora, uma caducidade, uma nova lei proíbe o que era permitido, tá bem? E a contraposição é a colocação de um novo ato, tá bem? Agora, a classificação dos atos. Ele pode ser vinculado e discricionário. Ato vinculado sem margem de liberdade, vinculado com margem de liberdade, tá bem? O alcance, ele pode ser interno, externo, tá bem? Quanto aos destinatários, interno ou externo, tá bem? Quanto aos destinatários, eu coloquei duas vezes aqui, tem um errinho aqui. É porque eu sempre vou copiando e vou montando para não fugir do padrão. Então, quanto aos destinatários, gerais ou normativos é aqueles que servem para todos, tá? Ele tem precedência sobre os atos individuais e ele é sempre revogável, tá? Há um exemplo. Um ato de colocação de uma sinalização horizontal, uma placa de trânsito. Ele é um ato geral. Eu posso retirar aquela placa de trânsito daqui a um tempo. Agora, um ato individual, por exemplo, a demissão de um servidor, ela deve ser publicada no Diário Oficial, tá bom? Então, a vontade administrativa, essa aqui a Fundatec já cobrou o ano passado, 2025, no início do ano foi. Não lembro qual prova foi, mas a Fundatec já cobrou a diferença do ato composto para o complexo, tá? Eu quero que vocês lembrem que é bem simples a questão da diferença do ato composto para o complexo. A manifestação da vontade administrativa simples ocorre a manifestação de vontade de um único órgão e não uma pessoa, ou seja, independe se é um órgão colegiado ou pessoal. A vontade administrativa de manter o policial militar em licença para tratamento de saúde, feita pela Junta Policial Militar de Saúde Especial, ela é um ato, uma vontade administrativa simples, é um ato administrativo com vontade administrativa simples, porque a junta é um colegiado, tá bem?
Os atos compostos é a manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos, tendo uma vontade principal mais uma suplementar, tá bem? Ou seja, é uma condição de validade e essas vontades elas podem ser prévias ou posteriores, tá bem? Os atos complexos, eles dependem também de mais de uma vontade. Mas, gurizada, existe uma conjugação de vontades, ou seja, tenho 2 ou mais atos principais. Divergências doutrinárias, tá? Um servidor público da União, quando ele se aposenta, a aposentadoria dele é enviada ao Tribunal de Contas da União para dizer se aquela aposentadoria é ou não legal. E aí, o STF já se manifestou dizendo que é um ato complexo, porque se correlaciona diretamente com 2 órgãos, por exemplo, não lembro agora o sistema de previdência, agora eu vou relacionar com o Estado, o IPPrev mais o Tribunal de Contas do Estado, tá? Então, 2 órgãos, né, independentes, que as vontades são principais, ok? Também tem outra divergência doutrinária da nomeação com sabatina. Por exemplo, o Jorge Messias agora ele ia ser sabatinado para a questão de ocupar uma vaga do STF, mas agora está em QRX essa sabatina, tá? Vamos indo. Então, essa nomeação para o Eli e para o Carvalho Filho é um ato complexo. Já para Maria Silvia é um ato composto, tá bem? Então, quanto aos conteúdos e efeitos, para o Eli nós temos os atos constitutivos, desconstitutivos, declaratórios e modificatórios. Eu deixei tudo certinho aqui. Então, eu quero que vocês compreendam principalmente aqui dessa questão do ato de império, lá nas prerrogativas. Lembre-se que eu falei do recolhimento de um veículo, é um ato de império por parte da administração. Ou seja, há uma atuação negativa da retirada daquele bem do particular porque ele não cumpriu as regras que ele deveria. É um ato de império, tá bem? Gestão. É uma gestão de serviços, por exemplo, a locação de um prédio para a Brigada Militar de São Domingos do Sul. Ok? Expediente são atos que se correlacionem com movimentação interna, tá bom? Quanto às condições de exigibilidade, tá? Nós temos ali o que é perfeito, imperfeito, pendente ou consumado, tá? Perfeito, já completou o seu ciclo de formação. Imperfeito, não concluiu o seu ciclo de formação. Ato pendente é aquele que tem seu ciclo formado, mas ainda não está apto a produzir efeitos. Por exemplo, servidor público formado que aguarda a sua nomeação, tá? Já formou todo o ato ali da formatura, toda a qualificação para exercer a atividade, mas ainda ele não está apto a produzir efeitos que ele não foi nomeado, tá? Um ato consumado é aquele que já exauriu efeitos, tá bem? Já o Eli aqui caiu na Fundatec, gurizada, em 2025 também. Nas espécies de atos administrativos, nós temos os atos normativos, que são aqueles que regulam decretos, regulamentos, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações, tá? Ordinatórios, disciplina o funcionamento da administração. Ordens, portarias, instruções circulares, avisos, ordens de serviço, tá? E despachos, tá bem? Atos negociais são aqueles que declaram uma vontade por parte da administração, coincidindo com o particular. Exemplo, uma licença, uma autorização, uma permissão, uma admissão, uma homologação, uma dispensa e uma renúncia, tá bom? Atos enunciativos, tá? Que nós já estamos nos encarregando para o momento derradeiro da nossa aula. Nós temos aqueles que avisam algo que já existe. Por exemplo, atesto para os devidos fins que Joãozinho exerce suas atividades na Brigada Militar de Itacurubi. Esse é um exemplo de um ato administrativo enunciativo. Atos punitivos eu não preciso dizer para os senhores, a aplicação de uma sanção disciplinar, tá bem? Então, fizemos com êxito a nossa aula de atos administrativos. Espero que eu tenha suprido suas necessidades e já deslocado diretamente para a Fundatec como ela cobra. Nessa abordagem, tanto para o CTS-PBM quanto para a Polícia Civil. Tá bom? Muito obrigado, senhores e senhoras, e vamos adiante. A nossa próxima aula de Direito Administrativo, ela vai tratar dos poderes da administração. Tá
tá bem? Muito obrigado por tudo e vamos adiante.